E aí, pessoal, eu sou o Bassi. Hoje estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez acompanhados com um grande amigo meu, o senhor fazendeiro. Aúba, senhor. Nós tá falando aqui que nós tá ficando velho e cara já nos chama de senhor, rapaz. Não é idade, cara. A gente tá vendendo os 30. Cara, fico feliz de te receber aqui em casa. Pô, quanto tempo? Deve ter, o quê, uns 15 anos, 20 anos? Pra mais. Pra quem não sabe, a gente estudava junto, cara. Pois é. A gente estudou... assim, o que acontece? Semana passada eu tava na academia, ele me mandou uma mensagem, né? Falou que tava assistindo uma entrevista lá, que eu dei. E aí eu falei, cara, você tá de boa? Bora tomar um café. Eu acho que depois que nós terminamos a escola, eu não tinha te visto ainda, cara. Não, cara, isso já tem mais de... Pô, tem mais de 10 anos que nós temos na escola. Cara, tem 2 anos que nós terminamos a escola. A impressão que fica é essa. Cara, mas é bom te ver, cara. Eu fico feliz que você tá nessa toada também de criação de conteúdo. A gente teve uma conversa, né, na semana passada e você precisar conta aqui com nós que vai estar junto. Muito obrigado, tô aqui. Muito obrigado, você é um homem. E olha, eu chamei ele aqui pra casa tomar um café e tem que ser nesse copinho raiz aqui, ó. Nada de xícara, esses trem fusca, não. De chique, a gente só tem essas caras de playboy mesmo, mas a gente... Cara, a gente é da roça. Bora. Então vamos lá, seu fazendeiro, por favor, conte-nos um pouco sobre você, suas raízes. Cara, pra quem me conhece, me chamou essa, pra quem não conhece, não perdeu nada, né? E... cara, eu, assim, basicamente, cresci aqui, né? E não vim da roça, né? Como muitas pessoas pensam, só que desde criança eu sempre gostei muito dessa coisa de interior, de fazenda, tipo, de rodeio, principalmente. A família é mais pro lado do interior, e aí eu ia... criança ia bastante, né, pra coisa de rodeio e tudo mais. Uhum. E passou um tempo, eu comecei a me aproximar mais desse lado do agro, enfim. Por conta da música sertaneja também, na época de escola eu gostava de levar o violãozinho pra ficar sambando. E assim, cara, esse meio sertanejo foi me levando para esse lado. E aí aconteceram algumas coisas da minha vida, enfim. Um encontro com Deus também, e coisas de depressão, que eu até comentei com você na semana passada, que a gente foi encontrando um pouquinho mais de propósito, né? Mas falando assim, parece que sempre foi muito fácil, nunca foi, cara. Sempre foi muita pedernada, ainda mais quando a gente começa algo do zero, sem contato, sem... tipo, sem conhecimento, velho. Porque, como eu até comentei com você na semana passada, a gente mais erra do que acerta, né? Uhum. E foi basicamente isso. Sempre foi... Eu costumo dizer que a gente leva umas topadas e as topadas também empurra pra frente, né? Exato. E nem sempre é como as pessoas pensam. Eu gostaria de ter a vida que muitas pessoas pensam que a gente tem na internet. E eu acho que tudo é questão de construção, sabe? Uhum. Muitas vezes, cara, a gente brinca assim que nós tá ficando velho, mas eu converso com empresários, assim, pessoas que são bem-sucedidas e tem mais idade que a gente. E quando eu comento assim, todo mundo fala, cara, você tá super novo, velho. Eu, na sua idade, eu não tinha nada. Entende? Então, acho que a gente tá vivendo uma pressão, assim, que é fruto do tempo que a gente tá, né? Uhum. Hoje, por conta da internet, disso que muitas pessoas pensam que a gente vive, cara, parece que você tem a obrigação de ter a casa própria aos 30 anos, já tá casado, cara, aos 30 anos você já tem que ter tudo resolvido, uma conta bancária já, pô, milionária. Esses dias eu até criei um conteúdo falando sobre isso, pô, o CEO, a média de idade de um CEO, não é 30 anos, não é 20 anos, cara, 40, né? 50, 60 anos pra frente, sabe? Sim. E muitas vezes as pessoas não enxergam isso por conta justamente dessa coisa da internet. Então a gente tá construindo o nosso e é tijolinho por tijolinho, né, velho? Mas esse que é o legal, né? Você falou muito das topadas que a gente dá, né? Mas é interessante porque a gente só se dá com esse tipo de desafio quando a gente se propõe a fazer algo. Exato. Então, pô, se você tá tendo dificuldade, desafio em alguma coisa, é porque você tá indo atrás. Exato. Então, se a vida... cara, você só tem um problema.
tem alguma coisa errada. Você tem um monte. Verdade. Mas o que acontece? Eu costumo falar o seguinte: grandes coisas podem acontecer a partir do momento que você dá o primeiro passo e permanece, né? Muitas vezes a gente tem o hábito de começar as coisas e a gente não permanece. Eu trabalho com internet, cara, há 4 anos, fez 4 anos agora. E só que desde antes eu já tentava criar uma página, só que eu não tinha aquela coisa da persistência. E aí, nesse período de depressão, eu comecei a criar conteúdo para sair do quarto. Então, a motivação que eu tinha era sair do quarto. Não era permanecer, tipo... Só que, justamente pelo fato de criar algo para sair daquele quarto escuro, fui tendo o hábito de permanecer e tudo mais. E eu sempre enxerguei também como trabalho, né? Muitas vezes as pessoas... eu vou criar conteúdo para ver no que vai dar. Não, eu já criava conteúdo para fazer dar certo e na maioria das vezes eu errava. Então eu me lembro da primeira vez que um vídeo meu, sei lá, bateu 1000 curtidas. Eu tinha esquecido que eu tinha postado esse vídeo, né? Não tinha o hábito ainda de ficar entrando todo dia ali, principalmente no TikTok. E quando eu vi que o vídeo bateu 1000 curtidas, meu Deus do céu. Surreal, né, cara? Não, eu achei que eu tinha feito alguma cagada, cara. Falei, putz, eu fiz alguma merda, eu falei mal de alguém, não sei o quê. Não, aí deu certo, pô. Isso que deu certo. E aí eu comecei a fazer isso e eu comecei a entender. Eu acho que, na verdade, o primeiro vídeo que bateu 1000 curtidas foi antes de eu pegar isso como trabalho mesmo. Porque foi antes da depressão ter batido. Foi bem nesse período, um pouquinho antes Entre a transição, né? E aí... Você lembra do que foi esse vídeo aí? Cara, eu até hoje tem vídeo meu falando das mulherzadas, né? Tipo assim, dando conselho. E eu acho que foi um vídeo sobre conselho. Eu acho que ele nem deve existir mais, o pessoal nem deve ter. Mas, assim, pra um cara que era tímido, que você conheceu também... Sim. Tem um vídeo que bate 1000 curtidas, tipo... É surreal. 100 mil, pô. A gente gosta de ficar entucaiado, com vergonha das coisas. Exato. E é engraçado porque, ó, para e pensa. Você era tímido, ainda. Eu sou tímido também. E onde a gente tá? E a gente tá aqui criando conteúdo, cara. Então, acho que a vida é engraçada, né? E a gente tem que... Hoje mesmo eu postei isso, a vida tá passando, então a gente tem que viver, cara. Exato. Errando, aprendendo, só que a gente não pode desistir no meio do caminho. E tem, apesar da gente ser tímido, acho que a gente sempre Pegar um cafezinho aqui. Fica à vontade, cara, a casa é sua aqui, então, Mas tem uma questão que a gente sempre teve certa facilidade para se comunicar, né? Eu não me considero... Cara, você se comunica muito bem, velho. Mas eu não me considero um mega comunicador. Nem um comunicador digno eu me considero. Não, nos trabalhos de escola, quando nós fazia junto, eu gostava de deixar você lá falando. Porque... Eu me cagando, quase literalmente me cagando nas calças. Deixa ele se cagar, pelo menos. Cagar na frente do povo eu não vou, né? Então... Eu já fiz, cara. E fica em off, eu já fiz. Meu Deus do céu, cara. Que isso, pelo amor de Deus. Triste história. Mas você acha que essa questão, tipo, de ser tímido já fechou portas pra você, por você não ter tido coragem? Então, ser tímido em si, eu acho que não. Mas a questão da coragem, sim. Porque entre você ser tímido e entre você ser medroso, né, tem uma linha ali meio tênue. Putz, apesar de elas se complementarem assim, são coisas diferentes, né? Então, beleza, eu sou tímido e sou muito medroso. Até então, né, até pouco tempo atrás, eu era um cara muito medroso. Sim. E o medo me trancou muitas portas, né? Nem que fechou, trancou. Sim. Né? Tem uma frase que algumas pessoas falam que acho que vale a pena pensar. O medo é uma doença, né, cara? Porque ela te paralisa, assim. O medo te paralisa e às vezes a gente deixa de viver grandes coisas pelo medo de errar, medo do que vão falar, Exato. Medo das opiniões e, cara, eu penso assim, a gente está buscando validação. Eu, como cristão, eu penso isso, né? A gente tá buscando validação no mundo que crucificou alguém perfeito, cara. Então, tipo, faz o seu e não deixa o medo te paralisar, né? Exato. Até porque, o que você faz hoje, né? Você tem... Quantos vídeos você tem, você sabe? Cara, esses dias eu arquivei muita coisa, né? Porque, assim, a gente tá...
mudando um pouco em formato de conteúdo, vídeos, cara, mais que eu postei depois disso tudo, desses 4 anos, acho que mais de 1000 vídeos, com certeza, assim. Hoje são algumas milhões de visualizações, mas, como falei, é mais errar do que acertar, né, cara? Não, mas então, mesmo nesses mais de 1000 vídeos, né, você nunca fez mal a ninguém, ou pelo menos não era a sua intenção. Então, talvez eu possa ter feito mal sem querer, mas aí... mas não foi a minha intenção, não foi a minha intenção. Então, como... É justamente nisso que eu quero entrar, né? Você querer fazer o seu apesar do medo. Tá. Porque, justamente, cara, enquanto você não tá fazendo mal pra ninguém, você tá em busca do seu aprimoramento, do seu crescimento, da sua família ali. Sim. Você quer uma mudança de cenário. Sim. Então, enquanto você não tiver atacando propositalmente alguém, ofendendo alguém, um grupo de pessoas, sei lá. Sim. Cara, eu acho que esse é o caminho. Continuar fazendo. Eu comecei a crescer muito também, principalmente nos últimos 2 anos, por conta das minhas opiniões. Ao mesmo tempo que eu perdi muitos seguidores por conta das opiniões, eu também ganhei muitos seguidores por conta das opiniões. E eu acho que uma das coisas que faz com que você se destaque, não só no meio digital, mas em tudo que você for fazer, é ter personalidade, né? Exato. Então, eu acho que um dos pilares da minha criação de conteúdo que me fez crescer, assim, justamente foi a questão da personalidade. Só que o tempo vai passando e a gente vai entendendo que tem coisas que, na real, a gente nunca vai mudar ninguém. Eu não consigo mudar você se você não quiser mudar, e o contrário é a mesma coisa. Então a gente começa... Hoje eu tô fazendo um pouco mais esse exercício, né? Ao invés de eu dar a minha opinião, eu penso assim, cara, qual seria o olhar de Cristo diante dessa situação? Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas gostariam que Cristo tivesse julgado a prostituta. Só que ele foi lá e falou, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E o povo começou a querer bater em Cristo, cara, por conta disso, sabe? Então, se a gente parar pra analisar, o olhar de Cristo, ele sempre foi um olhar de... Vem até mim, da maneira como você está, e andando comigo, a gente vai trabalhando, né? Basicamente é isso. E eu acho que, infelizmente, muitas pessoas não têm esse olhar. E, às vezes, com as minhas opiniões também, eu comecei a refletir, cara, será que eu não tô passando esse olhar também? Tipo, lógico, vou te dar um exemplo. Dica, tá? Dica pra quem quiser trabalhar na internet. Eu já vou anotar aqui. Pronto. Depois que eu entendi isso daqui, a minha criação de conteúdo cresceu bastante também. As pessoas na internet, elas precisam ter um sentimento ao te assistir. Certo. Principalmente com essa questão de vídeos curtos, né? Então, assim, ou você tem que passar uma emoção, fazer a pessoa se emocionar, ou alegria, ou uma certa revolta. Então, a gente tem alguns perfis aí que são mais incisivos, né? Sei lá, o Café com Teu Pai, o meu muitas vezes já foi, aquela Cintia Chagas, enfim. Que são perfis que, por mais que a pessoa pense aquilo que ela fala, mas ela fala de uma forma que sabe que vai atacar, tipo, né? Não é nem atacar, mas que vai incomodar alguém. Entendi. Entende? Eu posso falar a mesma coisa de uma forma mais leve ou de uma maneira que vai... E isso foi, tipo, uma das formas como eu fiz e que me fez crescer também. E não que eu ache errado, tá? Não acho errado não, você ter um linguajar mais provocativo. Só que chegou um momento que eu falei, cara, é ruim demais você abrir o Instagram e ao mesmo tempo ter gente elogiando, ter gente querendo te pegar na porrada, te ameaçando, essas coisas, sabe? Sim. Eu falei, cara, eu tô tão em paz ultimamente, tô ficando velho. Falei, cara, eu quero mais ficar de boa, assim. E eu comecei a perceber também que os meus conteúdos mais leves, eles não viralizam tanto quanto os conteúdos mais pegados, mas quando viraliza também é um regaço. Então, assim, de bater milhões de views, milhares de curtidas, milhares de comentários. Tem vídeos que eu não dava nada, que você vê, tem 500 mil curtidas, 600 mil curtidas, sabe? É muita coisa. Então, e tem vídeo, assim,
como que eu posso te falar? Maneiras de você entender o que o público quer ver de você. Sim. Então agora eu tô numa fase mais, cara, eu quero estar feliz, eu penso, você tem a sua filha, cara, eu também quero ter a minha família, e eu fico pensando, poxa, não que eu me arrependo do conteúdo que eu fiz, porque nunca foi com o objetivo de atacar ninguém, mas agora eu quero ficar mais de boa, sabe, tipo... Curtir a aposentadoria, né? Nossa, quem dera, tem que trabalhar muito ainda. Tem que trabalhar muito, mas eu acho que é isso, cara. Ontem eu fiz um vídeo e esse vídeo até me chamou a atenção, porque foi vídeo contando o meu testemunho, né? Quando eu pensei em acabar com tudo por conta da depressão. E de certa forma foi um conteúdo com uma fala pesada, né? Um tema pesado, na verdade, mas eu consegui fazer ele de uma forma leve e tá aí viralizando. Então, tipo... Eu acho que é um pouquinho mais disso também, né? Eu acho que existem pessoas melhores do que eu para falar, para dar as opiniões, enfim. Só que eu acho que, principalmente nesse mundo que a gente tá vivendo hoje, tá precisando um pouco mais de instrumentos de cura, sabe? E eu acho que eu tô mais nesse olhar. Quando precisar, se eu me sentir à vontade de tocar em algum assunto mais polêmico, eu vou falar. Eu também, apesar de não gostar das ameaças, tudo, né? Mas também não tenho medo. Só que eu agora tô numa fase que eu, sabe, tipo, vamos viver a vida aí, a vida tá passando e tá tudo certo, vamos levar mais de boa. Então, é um problema esse negócio, né, da internet, porque ela não aproxima fisicamente, muito pelo contrário, distancia. Sabe que eu não tenho dimensão disso, velho. Por quê? Tipo assim, pra mim é estranho, por exemplo, eu fiquei um tempo em Goiânia, e principalmente o meu público é muito Goiânia, Minas Gerais, interior de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim. Sim. Tem gente do Nordeste chegando também. E aqui em São Paulo, a vida é uma correria, só que eu trabalho muito daqui, entende? Então eu não tenho dimensão da onde meu conteúdo chega. Tipo assim, beleza, vídeo bateu 1 milhão de views. Tá, mas tipo, que isso? Aí até eu me tocar que milhões de views são estádios cheios, sabe? Gente para um então, aí eu fico pensando isso, cara. Eu ao mesmo tempo que eu agradeço a Deus, mas do outro lado eu também não tenho dimensão, velho. Acabei te interrompendo. Não, imagina. Não, é interessante você falar isso, porque é o seu ponto de vista, né? Sim. E é que assim, a questão da internet é justamente interessante porque a galera se sente mais à vontade pra atacar. Que entra nesse assunto que a gente tava falando, né? Sim. Então, cara, eu vou botar uma foto de um anime aqui, vou falar a merda que for e tô protegido. Sim. Né? Teve alguns casos aí na internet onde o criador de conteúdo realmente se sentiu ameaçado e com direito, né? Sim. E ele processou as pessoas. Não lembro exatamente quem foi. Sim. Mas já tiveram casos onde a justiça conseguiu acessar quem era a pessoa por trás daquela foto de anime. Sim, as pessoas pensam que a internet é terra sem lei, né? Exato. E na realidade não é. Só que assim, é aquela coisa. Imagina se eu pegar também todo mundo que fica me xingando. Nossa. Só que assim, eu tenho os filtros lá já... Não, eu tenho os filtros e mesmo assim, quando tem xingamento, quando eu vejo que é pra mais assim, eu tiro o print, eu deixo salvo lá. Tipo, já tem o seu resguardo. Porque assim, a gente fala A, a pessoa entende B, comenta C, aí cara, internet não é terra sem lei, sabe? Sim. E a gente precisa entender um pouco mais disso também. Porque da mesma forma que tem a galera, a gente sabe, né? Tem a galera lá assistindo a gente faz o conteúdo pra eles, tem a gente. Exato. E nós também somos seres humanos, né? Com opiniões, com sentimentos. E, por exemplo, às vezes as pessoas... eu percebo isso, eu sinto muito isso, que as pessoas gostariam de saber mais da minha vida pessoal. E eu penso 1000 vezes antes de começar a mostrar. Eu mostro só até a página 2 e olha lá, sabe? Por quê? Porque, primeiro, as pessoas ao meu redor não são figuras públicas, né? Não são influenciadores, enfim. Outra coisa, a partir do momento que a gente mostra, a gente acaba dando certo acesso para quem não quer o bem da gente. Sim. Lógico, muitas pessoas torcem por nós, muitas pessoas querem o bem. Aí você pode pensar assim, mas cria conteúdo para essas pessoas. Só que aí eu volto. Eu não tenho dimensão da onde meu conteúdo chega, entende?
Então, eu procuro ter um pouquinho mais de filtro. Eu tô nessa transição de me abrir um pouco mais para as pessoas. Pô, tô te recebendo em casa, Sim. nunca dei tipo uma entrevista assim em casa. E tô bem à vontade aqui, até vocês perdoam se eu tiver largado aí na câmera. Chamar isso daqui de entrevista, é foda, né? Então, tipo, eu tô começando a abrir um pouquinho mais, porém, ainda assim, tem que ter limite, cara. Precisa. E muitas vezes as pessoas que querem começar na internet querem acabar mostrando tudo. Uhum. Véi, não precisa disso, você não sabe a maneira como isso, à medida da proporção que você vai crescendo, isso daí pode te incomodar, velho. Que aí você expõe onde você mora, a galera que convive contigo. Eu não conseguiria viver assim como a Virgínia vive, né? Mostrando tudo, o Carlinhos Maia. Nem tô julgando, eu tô falando, eu mesmo não conseguiria, cara. Tipo, porque é bom a gente ter um pouquinho mais. Ser um pouquinho mais reservado. Imagina, cara, eu não mostrando as coisas. Já tem gente falando, imagina. Nossa senhora, Deus livre, cara. E, cara, deixa eu aproveitar que você tá falando nessa questão dos haters da internet. Como você começou a produzir conteúdo justamente para tentar sair da depressão, né? Pra sair do quarto e tal. Tá. Desde o princípio, mas como que você lida com essa galera que te ataca de forma direta, assim? Cara, se eu falar pra você que eu tenho... que eu sou blindado, eu ainda não sou, né? Porque atrás da câmera, assim, tem um ser humano, velho. Uhum. Entende? E o que eu procuro hoje fazer é ignorar. Não, eu tô bloqueando um monte de gente. Uhum. Gente que eu tô ignorando. Ou então, eu pego aquilo, eu vejo aquele comentário, eu falo, vou fazer um conteúdo em cima. Uhum. E o conteúdo viraliza. Ganha em cima. Porra, aí eu penso nisso também. Tipo, como que eu posso fazer do limão a limonada, né? Exato. Mas, cara, as pessoas, eu acho que assim, a gente vai amadurecendo com isso também, porque as pessoas não vão mudar, muitas vezes. Exato. Como eu falei, a gente não muda ninguém, mas, assim, eu não tenho muitas vezes culpa do mal que me fizeram, por exemplo. Mas o que eu vou fazer com aquele mal que me fizeram é responsabilidade minha. Sim. Então, assim, a pessoa pode me xingar. Agora, o que eu vou fazer diante daquilo? Eu vou xingar de volta? Eu vou criar um conteúdo? Eu vou bloquear? Enfim, é isso, cara. Eu tô, ultimamente, ou bloqueando ou faço conteúdo em cima. Esses dias eu fiz uma aí que viralizou também. Já teve gente de eu fazer conteúdo em cima e querer me processar. Cara, já teve um monte de coisa assim. E é engraçado, sabe por quê, velho? Eu fico pensando assim, pô, eu era um dos alunos mais tímidos da classe. Uhum. E você que é tímido, eu que sou tímido, a gente... Hoje a gente se solta um pouco mais, mas eu lembro que naquela época, assim, pra gente falar um A... Era, Nossa, cara, imagina. Era um parto. Eu ficava com um pé atrás, assim, de falar, né? Uhum. Hoje, tipo, a gente vai lidando, vai soltando um pouquinho mais, só que é muita prática também, né, velho? Uhum. Tipo, esquecer que tem uma câmera ali que, e, tipo, a gente vai conversando. Aí nessas, a gente pode falar uma cagada ou outra. Mas aí corta. Cara. Não, cara, mas eu pergunto isso porque... eu sou pequeno na internet, eu não tenho... Tá começando agora, mas vai alguma. crescer bastante. Então, mas desde 2013, mais ou menos, eu posto vídeo na internet, né? Tá. Bem esporadicamente, mas tem. Tá. E mesmo esses vídeos, tipo, com pouquíssimas visualizações, cara, tipo 30 visualizações, 50 visualizações, 0 comentário, quando tem um comentário é alguém atacando. Uhum. E eu fico, pô, cara, eu tô aqui, eu tento fazer um conteúdo pra ajudar, pra ensinar, pra fazer alguma coisa, e o único comentário que tem é a galera me atacando. Xingando. O que acontece? A primeira coisa que eu posso te dar de dica, assim, o hater, se você souber trabalhar com ele vai mais promover o seu conteúdo do que te lascar. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes o hater não consegue se tocar que ao comentar no seu vídeo, ele tá fazendo com que aquele vídeo seja mais visto, seja mais entregue, entende? Então, por isso que eu falo, às vezes você criar um conteúdo em cima de um hater é benefício para você. Com certeza. E dependendo da plataforma que você for criar esse conteúdo, a plataforma mesmo vai te pagar pelas visualizações. O que acontece também?
as pessoas, assim, a revolta, ela gera muito engajamento. Tá. A prova disso é, você liga a TV e geralmente o jornal tá passando uma notícia ruim. Porque a notícia ruim, ela gera mais engajamento, geralmente, do que uma notícia boa. Faz sentido. E a notícia ruim, ela gera essa questão de comentário e tudo mais, né? E, infelizmente, se você, por exemplo, criou algum conteúdo, compartilhando algo, dando alguma opinião sobre alguma coisa, vai ter gente que vai discordar e vai ter gente que vai te atacar, enfim. Sempre vai ter, né? Exatamente. E desde que o mundo é mundo, sempre foi assim, cara. Então a gente só precisa blindar um pouquinho mais da nossa cabeça disso daí. E ser inteligente também. É nessa hora que você aparta os ombros dos meninos. Que a gente fala, não sei o quê. Cara, deixa eu pegar esse daqui, deixa eu criar um conteúdo desse. Esses dias fiz um de uma senhora que falou, acho que reclamando que eu, sei lá, alguma coisa assim, que eu não vou pro céu porque eu gravo vídeo sem camisa, isso também é assim, sabe? Aí eu falei, então, é o tipo de comentário. Cara. Eu falei, isso daí vai me dar um conteúdo muito bom, cara. Eu criei conteúdo viralizado. Não, cara, mas a galera sempre procura coisinha, né, cara, pra atacar. Sempre, cara. Eu tô descobrindo, porque assim, essa questão de ser influencer, ter uma visualização um pouco maior, tá me ensinando muitas coisas também, né? Já são alguns anos trabalhando com isso e eu venho percebendo que tem gente que quer discutir com o influenciador. Pra ele, vai contar isso pra todo mundo. Tá vendo esse influenciador ali? Eu discuti com ele, sabe? Teve um comentário que eu recebi uma vez, só que nesse caso não foi discussão não, era um vídeo polêmico que eu fiz. E aí eu acho que eu tirei o print do comentário, de um comentário bom, que postei no story. O cara tava me defendendo, um trem assim. Aí ele me mandou uma mensagem, caramba, velho, pela primeira vez eu passo no perfil de um famoso, velho. Nossa, meu Deus do céu, cara. Não, mas realmente, cara, é interessante. Vira e mexe, eu mando mensagem também pra alguns influenciadores que eu gosto, né? E, tipo, sei lá, a cada 10, geralmente nenhum responde, mas um ou outro acaba respondendo uma mensagem ou outra ali que eu mando e dá esse sentimento. Pô, a pessoa tá me notando, né? Cara, é isso, velho. Eu antes falava, pô, esses caras não respondem, mas quando você vai ver é muita mensagem que chega também. E eu tento tirar uma parte do dia pra ficar respondendo, mas realmente é muita coisa que chega, cara. É, só você tem quantos seguidores já? Só no Instagram tem... Eu não me considero grande, tô ficando um pouquinho conhecido, né? Tem uns 700 mil, alguma coisa assim. E são milhões de views, né? Sempre vai ser assim. Sei lá, você tem 1.000 seguidores, suas visualizações geralmente serão 90 mil visualizações. Sempre as visualizações são mais, né? Então, acho que se somar tudo, cara, TikTok, que tem uns 400 mil lá também, somar tudo já passa de 1 milhão já. Então, cara, e você imagina o tanto de mensagem que você não recebe além dos comentários, né? Recebo. Só que sempre eu vou tentando responder, nem sempre eu consigo, mas... eu mesmo tinha te mandado, acho que umas 5 mensagens ali. Sério, cara? Putz, desculpa, velho. Não imagina. Você respondeu e agora estou aqui, então assim, valeu a pena a espera. Não, imagina, que isso, cara. Não, mas é porque eu realmente tenho essa ciência de que é muita coisa, cara, e é humanamente impossível responder tudo, a menos que você crie um chatbot ali pra responder a galera na automática. Cara, eu não gosto disso, velho, tipo... Tira a possibilidade, né? A não ser que seja, sei lá, uma funcionalidade de alguma coisa referente ao trabalho, sei lá, tipo... Lançou um produto. Lancei algum produto, alguma coisa assim, aí beleza, tipo... comenta aqui que você recebe o link. Geralmente o link que envia é o robô, né? Tipo um robô lá, algo mais automático. Mas tirando isso eu não gosto não, cara. Vira e mexe eu gosto de responder até os seguidores em áudio, assim, também. Sempre que eu tô com um tempinho livre eu gosto de mandar o áudio porque eu tenho preguiça de escrever. Eu não tenho que você não escreve. Eu tenho preguiça também. Cara, nossa senhora, um dos vídeos meus que viralizou foi falando que eu tenho preguiça de conhecer gente nova. Esse vídeo viralizou muito, assim. E é verdade, cara, eu tenho preguiça de ficar conversando. Eu esqueço que eu tenho WhatsApp, cara.
Não, mas cara, realmente, quando a gente se encontrou e até hoje mesmo, você nem pegou o celular. Então, tá e vendo? o cara, pô, se diz influenciador. Eu não, cara, eu às vezes eu brinco, eu falo, bicho, eu não sei como que eu consegui virar influenciador, porque eu não sou de tirar tanta foto, cara, se eu precisar parar, vamos fazer uma pose aqui pra... Não, Deus livre. Eu gosto de tirar um print ali pra gente. Então, eu gosto de tirar foto assim, sei lá, às vezes acontece, tipo, pessoal, tira uma foto aqui comigo, beleza, aí sim. Agora imagina, vamos fazer um ensaio fotográfico, eu quero morrer, velho. Cara, eu fiz um ensaio fotográfico quando eu tinha uns 18, 19 anos, pra tentar ser modelo, né? Me pararam no meio do shopping, tava indo trabalhar no shopping na época. Me pararam, me deram um cartãozinho. Ah, você tem bonito e tal, tem jeito, tenta aqui. Cara, foi a pior experiência da minha vida. Não. A pior experiência da minha vida. Cara, eu não... Bicho, não é engraçado. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não sou bom com câmera, essas coisas. Eu também não, velho. Entende? Só que hoje eu meio que sinto que eu tenho uma certa missão também de compartilhar um pouquinho as coisas com as pessoas para que elas possam mudar a condição dela, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas estão reclamando da vida, como muitas vezes eu já reclamei também, e elas não conseguem entender que, às vezes, na palma da mão delas está uma ferramenta que pode mudar a realidade dela. Sim. Você tem o seu celular ali e você está fazendo algo novo. Já está um passo à frente do que você não estava fazendo, entende? Tudo isso é uma questão de construção. Ontem eu estava pensando bastante isso também. Tipo, foi essa questão que eu compartilhei o vídeo falando de depressão e tudo mais. Eu fiquei pensando, rapaz, a gente não pode subestimar o poder dos pequenos hábitos, né? Exato. Então, sei lá, às vezes a pessoa tá com problema assim de depressão, ou tá querendo criar conteúdo, ou tá querendo empreender, querendo fazer alguma coisa diferente. Cara, começa com pouco. Um exemplo, eu quando tava com depressão, cara, é levantar da cama, colocar o pé direito, depois o pé esquerdo, vai no banheiro, escova os dentes, vai tomar um café. Eu gosto de acordar às 5 horas da manhã, fazer meu devocional. Não tinha, sei lá, dinheiro para ir treinar, eu ia fazer uma caminhada na rua e, sei lá... Se dava motivo para fazer algo. Exato, né? Cara, exato. E se eu falar para você que é fácil, não é. Muitas vezes a gente quer tá só deitado, né? Só que a gente precisa, eu falo o seguinte, não é ter força para sair da situação, é ter força para levantar e dar o primeiro passo, depois o outro. Depois, quando você se dá conta, você já está saindo daquela situação, com pequenos hábitos, né? Na internet, muitas vezes as pessoas caem nesse lance de comparação. Então assim, pô, o fulano de tal acorda às 5 horas da manhã e vai correr, vai entrar numa banheira de gelo. Nada contra, velho. Mas quantas coisas esse cara precisou fazer, quantos pequenos hábitos para ele chegar nesse nível. Exato. É a mesma coisa, tipo, do que você tá fazendo, são pequenos hábitos, você tá começando. Se você continuar trabalhando, você se comunica muito bem, você tem uma ideia legal de criação de conteúdo e devagarzinho você vai crescendo, entende? Se eu for me comparar com uma Virgínia, meu Deus do céu. Entra em depressão de novo. Né? Então. Agora, por exemplo, se eu me comparar com quando eu tava aqui deitado no chão dessa sala aqui, posição fetal, querendo tirar minha vida, que eu comecei a criar conteúdo, quantas coisas eu não já cresci. Sim. Então, assim, eu olho hoje pro meu perfil, eu falo, putz, isso daqui, e se eu contasse isso pra aquele moleque lá da escola... Tipo assim, mano, você vai falar com milhões de pessoas, vai ter milhares de seguidores. Acho que é aquele molequinho eu de antigamente, eu falo, mas isso é impossível, cara, sabe? Então são essas coisas, são pequenos hábitos que a gente vai criando, são tijolinhos, né, que a gente vai colocando, daqui a pouco você construi uma casa. Sim, mas é interessante você comentar isso, né, se você falasse contigo mesmo quando você era criança... Mas eu acreditaria, se eu estivesse nessa situação de você falando com você mesmo pequeno, eu acreditaria. Sabe por quê? Quando a gente se conheceu, eu cheguei a comentar isso contigo também. Quando a gente se conheceu, foi você me defendendo. Olha o tamanho do caboclo e o baixinho defendendo. Mas foi na primeira série, né? A gente se falou junto.
Que eu tava pintando o cabelo do anjo de preto. Eu não lembrava disso, cara. Ele que falou semana passada. Ah, isso fica na minha cabeça, cara, porque... Não sei, cara. Não sei explicar. Não sei explicar. Eu tava pintando o cabelo do anjo de preto, todo mundo pintando de loiro. Eu lá, o único artista, né? O único com liberdade de expressão ali. E aí viram eu desenhando, pintando o cabelo de preto e começaram a me zoar, né? A sala toda começou a me zoar. E você sentava na minha frente. Aí você virou pra tentar entender o que estava acontecendo. Não lembro exatamente o que você me falou, mas você parou, olhou pra mim e falou, cara, não liga pro que eles estão falando. Faz o seu e acabou. Exato. Então, cara, se eu visse essas cenas de você falando com você, eu ia acreditar, porque você já era um cara diferente naquela época. Que isso, pô, que isso. Eu acho que assim, a gente... Isso eu sempre acreditei. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente sonha, sabe? Uhum. Eu, quando era moleque, olha que engraçado, né? Quando eu era moleque, eu já pensava assim, putz, eu não quero ter uma vida assim que um dia eu vou ficar velho e me aposentar. Uhum. Eu não quero ter isso. Desde moleque eu já pensava. Eu não entendia nada de finanças, nada. Eu só falava, não quero depender de uma aposentadoria. INSS, né? Entende? Eu quero, sei lá, eu pensava assim, eu quero ser rico. Né? Estamos aqui trabalhando, mas eu pensava assim, diferente do que muitas pessoas pensavam, entende? E por isso que eu tô falando pra você, véi, você tem diferencial, você se comunica bem, você vai se encontrar nesse meio tempo e eu acho que isso que eu tô fazendo aqui com você, você vai fazer com outras pessoas também, sabe? Se Deus te ouvir Amém. E quiser que seja isso. Amém, porque existem muitas pessoas com muito potencial. Tem, cara. Eu não acho que eu sou o cara que tem mais potencial. Mas eu sou o cara que eu aguento levar pancada. Se arrisca mais, né? Entende? E eu acho que em algum momento, alguma coisa ia andar, entende? E é esse pensamento que eu sempre tive. Eu não lembrava disso, não. Mas eu acho que esse pensamento eu sempre tive, sim, cara. E eu lembro que você também era um cara que, tipo, não era tão enturmado assim com o pessoal, eu também não era tanto, mas eu lembro dos comentários das pessoas com você, que todo mundo fala, pô, Matheus, o cara é bonito, não sei o quê, e aí muitas vezes a gente não se enxerga assim, Exato. A gente não enxerga o nosso potencial, mas as pessoas estão enxergando o nosso potencial, sabe? Isso é muito estranho. Né, então, e é que a gente às vezes se cobra demais, cara, a gente tá querendo, sei lá, alcançar um nível que a gente acha que já deveria ter alcançado e nessa cobrança a gente acaba não saindo do lugar. Acaba entende? pulando muita etapa essencial do início. Não, né? O que acontece? A gente começa a se cobrar, a gente passa mais tempo se cobrando do que fazendo. Exato. Entende? E às vezes até a gente passa mais tempo se cobrando do que descansando também, porque o descanso é importante. Faz parte. Entende? Então você sempre foi um cara também fora da curva. Eu lembro que esse moleque aqui na época de escola, sei lá, 14 anos, já tava fortão assim, cara. Barbado já também. Velho. Eu falava, esse moleque treina. As menininhas na época, eu falei, ai, mano, que miserável. Cara. Se eu tivesse mantido aquele corpo... Não, mas eu acho que tudo são fases, assim. E, cara, eu tava pensando isso esses dias também. Principalmente pros homens, assim. Dos 20 aos 30 anos, não que depois seja impossível, mas depois dos 30 a gente acaba tendo outras responsabilidades também. Mas dos 20 aos 30 a gente precisa colecionar repertório, velho. Então, assim, quantos negócios eu fiz que deu errado? Quantas vezes eu tentei trabalhar com digital? Vou te dar um exemplo. Hoje eu tô começando a chegar pro YouTube. Então eu tô chegando no YouTube pequeno. Lógico, coloco o link lá, algumas pessoas já vão assistir, só que toda vez que você coloca um link também o seu alcance diminui. Então tem todo esse jogo que você vai... Então meio que no YouTube eu sou desconhecido. Entendi. E o que acontece?
eu fico pensando hoje, pô, se eu tivesse permanecido no YouTube, porque eu venho tentando no YouTube, né? Se eu tivesse permanecido no YouTube desde 4 anos atrás, hoje eu já tava grande. Hoje o YouTube ia ser mais um player para mim, para minha criação de conteúdo, para monetização, para patrocínio e tudo mais. Você já desafogaria um outro... Exato, seria mais uma frente de monetização do meu negócio. E eu não fiz por quê? Porque eu falei, isso daí, cara, será? Não sei o que, sabe? Então, eu passei mais tempo achando que poderia ou que não poderia no YouTube do que fazendo. Sim. Às vezes a gente só precisa fazer, cara. Principalmente quando você vai começar do zero ou recomeçar a vida, então é que você tem que meter as caras e ir, velho. Isso é muito interessante, cara. Eu até escrevi ali também pra não esquecer muito disso, porque é um tema muito importante, cara. Quando as pessoas, elas passam muito mais tempo encarando um problema do que pensando numa solução, né? Às vezes é uma solução tão simples, é o que você já tinha comentado, cara. Às vezes está na palma da mão da pessoa a solução, né? É só ela abrir uma câmera, é só ela mandar uma mensagem, sei lá, cara. É só ela, às vezes, abrir a porta de casa para fazer uma caminhada e ir até a esquina e voltar. Exato, né? cara. Mas as pessoas pensam muito, pô, mas será? Será? E se eu fizer isso? Não sei. Eu tenho muita questão assim com ansiedade, sabe? E já tiveram alguns momentos da minha vida que foi bem pior, na época da depressão principalmente. Só que eu entendi que tem coisas que a gente fica preocupado do que pode acontecer e de fato nem acontece, velho. Exato. Entende? Eu fico preocupado. Putz, será que esse vídeo vai ficar legal? Não sei o que, deixa eu... Cara... Às vezes gasta energia toda no negócio. Exatamente. Não precisa, né? Quando eu comecei a entender um pouquinho disso daqui, a minha criação de conteúdo foi melhorando. Sim. Entende? Então, é um desafio que a gente tem. Principalmente hoje, nesse mundo que a gente vive, né? A gente está tendo acesso a muita informação. É muita coisa. O tempo inteiro. É muita coisa. E se a gente não toma cuidado, a gente vive num loop... Sabe, esses dias eu tava pensando, cara, eu me peguei assim com um certo receio de sair de casa. Tipo, de sair de casa assim pra fazer uma caminhada. Tem um parque aqui perto que eu gosto de ir. E já era assim por conta do horário. E o horário até tava de boa. Eu ia fazer a caminhada dentro do parque tem segurança, entende? Só que daí eu fiquei pensando, cara, será? Mas por quê? Eu tenho um monte disso também. Mas por quê? Porque a gente vê tanta coisa na internet. Um trem que eu não assisto assim é jornal, por exemplo. Cara... Teve uma vez que eu tenho mania de dormir aqui na sala, né? E, nossa, cara, desde moleque. E eu acordei assim, por volta de umas 5, 6 horas da manhã. Faz tempo isso daí. Liguei a TV, fiquei 5 minutos assistindo jornal. Acabou com o meu dia, mano. Acabou com o meu dia. Ainda mais se aparece alguma notícia aqui na região. Nossa senhora, eu falei, cara, depois desse dia eu nunca mais assisto jornal, cara. É a melhor coisa. E aí, tipo... Com tanta coisa que a gente acaba vendo, esses dias, semana passada, se eu não me engano, falei, vou ali no parque, mas já tá meio tarde, mas e aí, que não sei o que, sabe? Aí você vai ficando meio cabreiro. Então, a gente precisa só filtrar um pouco mais do que a gente assiste, do que a gente acompanha, dos influenciadores que a gente segue. A gente precisa ter esse filtro, o que eu quero e cabe como verdade na minha vida, né? Exato. Eu vou botar um pouquinho de café. Eu tô falando aqui... Mas, cara, eu não quero mais. Você não quer mais, não? Já tô ficando ansioso demais. Não, cara, o que acontece? Esses dias eu tô acordando muito cedo, né? Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde o quê? 5h30 da manhã? Não, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde assim, porque esses dias tá puxado, tem alguns lançamentos pra fazer. Pô, que legal. E aí, de manhã eu tomo muito café. Eu não tomava café, cara, depois da pandemia. Aí começou. Aí, hoje de cedo eu não tomei café, eu falei, vou esperar o Matheus aqui. Aí eu tô aqui tomando meu cafezinho. Mas é bom demais, cara. Mas, cara, tipo, só pra voltar no assunto mesmo. Muitas vezes, quando a gente vê alguém na escola, né? Ou no trabalho, ou na faculdade, na vida, o cara às vezes é seu vizinho. E às vezes você não dá muita moral pro cara, né? E às vezes é aquele cara ali que vai mudar o jogo da família dele. Exatamente. Entende? Por quê?
Às vezes você tá comparando esse cara com aquele outro ali que se comunica melhor, com aquele outro que é mais bonito, com aquela moça ali que é mais elegante. Cara, vai lá, faz o seu, velho. Se a gente parar pra ver, muitas pessoas que estão crescendo hoje na internet são pessoas simples, velho. Entende? Começa com o Cazé, por exemplo. Nossa, sensacional. Puta, um case assim, velho. Não existe um brasileiro mais normal do que ele, tá ligado? Não, assim, porque olha o que o cara construiu, né? O contrato da Cazé TV que ele fechou e tudo mais. Pô, ele gravava... Nossa, isso daqui tá até bonito. Tá chique, né? Isso daqui é chique, cara. Comparado com o que ele gravava, sabe? E eu arrisco dizer que... Eu não sei, eu não acompanho muito a história dele. Mas arrisco dizer que se ele fosse um cara que se preocupasse com a opinião das pessoas, velho... Não ia nem começar. Não ia, bicho. Entende? Então, é isso. Cara, as pessoas têm... Hoje eu falo o seguinte. A gente tá vivendo a melhor geração no sentido de oportunidade. Porque com o digital a gente tem tanta oportunidade, velho. É tudo fácil, cara. Tem muita informação, cara, pra isso. E o bom é que, de certa forma, eu particularmente acho que isso é bom. A internet criou algumas bolhas. Então, por exemplo, tem essa bolha aqui que você é uma referência, que você é conhecido. Aquela outra bolha ali, ninguém sabe quem é você. Então aqui você tem, sei lá, 10 milhões de seguidores. Mas você sair na rua, às vezes vai ter gente que nem vai te conhecer. E às vezes isso é até bom, cara. Isso é verdade. Sabe? Eu concordo. Eu acho que é meu lado meio mais reservado, assim. Não, mas faz sentido. Não que eu não goste de, sei lá, que nem eu tava em Goiânia, o pessoal me parando pra falar comigo, isso é muito bom. Mas eu digo assim, você tem o seu negócio aqui nessa bolha, você se comunica pra essa bolha, e às vezes você consegue ter um pouquinho mais de saúde emocional. Sim. Agora eu imagino, por exemplo, uma pessoa que tem um alcance do Brasil inteiro. Às vezes essa pessoa só quer, sei lá... Só quer ir no shopping comer. Não é nem isso. Às vezes essa pessoa ela só não quer postar nada no dia. Entendi. Sabe? A pessoa não é nem sair e encontrar alguém, não é isso. A pessoa só quer ser um ser humano normal. E muitas vezes ela não consegue, porque tem muita... Cara, eu acho que se a Virgínia ficar 2 dias sem postar, vai ter gente adoecendo, Achou sabe? que ela morreu. Meu Deus do céu, tem cara. Polícia Federal na casa dela. Entende? Então, eu acho que esse meu lado reservado, eu fico pensando assim... Esses próximos 10 anos eu vou criar muito conteúdo. Pelo menos na minha cabeça tá isso. Depois, cara, eu com 40, 45, eu não sei. Talvez ou eu mude o formato do conteúdo, ou o que é mais provável, eu falo, gente, valeu, Deus abençoe. Tamo junto. Deixa tu cair no meio do mato agora. Cara. Eu penso muito isso, cara. Tem que aproveitar de outras formas também a vida, né? Não é só a internet. Apesar disso ser um trabalho hoje para você, né? Existem outras variáveis, outras áreas da vida que, cara, também precisam ser tocadas, né? E não necessariamente quem tá assistindo você precisa saber daquilo. Não. E, assim, eu penso, né, com 40, 45 anos, não sei, tudo tá na mão de Deus, como Deus vai permitir. Mas, cara, com 40, 45 anos, eu fico me imaginando que meus filhos vai estar, né, querendo um pouco mais a presença do pai, vai ser jovem, né? Porque eu não tenho filho ainda. Então, provavelmente, os próximos 10 anos, no nome de Jesus. Então, depois eu começo a ficar preocupado também. Falei, ih, rapaz. Cara. Mas eu penso isso. Eu acho que, mesmo se eu for continuar em criação de conteúdo, é um papo meio estranho, né? A gente já conversar disso agora. Já tá pulando um monte de... mas eu fico pensando assim... Eu acho que eu sou mais empreendedor do que influenciador. Entendi. Entende? Entendi. Então eu acho que esse lado de empreender me pega mais, assim. Então, por exemplo, crescer nos seus negócios, você tem essa tendência a sair um pouco mais do produção de conteúdo e mais... Porque assim, hoje todos os meus negócios, assim, tipo... Tudo que eu faço, assim, é 100% digital, né? Então, provavelmente, né, com a mão de Deus, ele permitindo eu continuar trabalhando com o que eu trabalho, com criação de conteúdo,
esses próximos 10 anos, aí vai o lado meu mais empreendedor aqui falando, mas provavelmente esses próximos 10 anos, muitos negócios que eu fizer vai estar atrelado à minha imagem, entende? E a minha imagem vai ser importante para que esses negócios cresçam. Tá. Só que vai chegar um momento que eu vou precisar diversificar lá na frente para que esses negócios possam continuar crescendo, andando, gerando emprego, sem a minha imagem. Entendi. Então eu imagino que, por exemplo, o Cazé tá começando a ir para esse lado, talvez, sabe? Sim. De dar mais oportunidades para outras pessoas. E ele aproveitar outras coisas. Né? E ele, tipo, ir para outros lados, assim. E eu fico imaginando isso também. Quem sabe na minha criação de conteúdo vai chegar um momento que eu vou ter mais força empreendendo do que com a minha imagem. Por mais que a minha imagem possa continuar forte. Entendi. Mas, assim, muitas vezes a pessoa, o cara é novo e já tá pensando em parar. Não, não é isso. Eu só acho que vai chegar um momento onde eu vou focar em outros negócios e deixar com que a minha imagem não seja tão relevante mais assim. Não sei. Eu tô tendo conversa de brother aqui com você. Já fica spoiler pra quem acompanha o Fazendeiro de que o cara vai sumir mais cedo ou mais tarde. Provavelmente em algum momento eu vou... Porque assim, cara, eu acredito também que na vida da gente a gente tem alguns chamados, né? Sim. E existe alguns chamados na minha vida, assim, na sua também, e as pessoas pensam que é um chamado só. Eu só tenho um chamado para isso. Não, você tem vários chamados. Eu tenho esse chamado de empreender, eu tenho esse chamado de me comunicar, mas o meu maior chamado é ser marido e pai. Então, eu quero poder empreender, mas não quero que a minha imagem nem que os meus negócios ocupem um lugar que não é para ser ocupado. Entendi. Eu estava assistindo esses tempos atrás uma entrevista com o Guilherme Benchimol, né, da XP, e ele falou que no momento, né, da carreira dele, ele quase perdeu o casamento por conta do trabalho. E se ele pudesse voltar atrás, seria uma coisa que ele teria mudado. Ele não teria se dedicado tanto ao negócio e ao ponto, tipo, de perder a esposa, né? Muitas vezes as pessoas olham hoje pro cara e falam, nossa, mas é a vida que eu queria ter. Mas ele, com a sabedoria que ele tem hoje, ele falando, cara, lá atrás eu faria diferente. Ou seja, ele precisou aprender. Mas eu não teria, assim, eu teria me esforçado, mas não iria extrapolar. Entendi. Não iria ter o desequilíbrio. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que vai chegar algum momento na minha criação de conteúdo lá na frente, talvez daqui 10, 15 anos, Deus me permitir continuar fazendo, que eu vou falar, e aí? O que vai ser agora? Né? Será que eu vou largar tudo, vou mexer com agro agora mesmo? Não sei. Eu acho que todo mundo pensa, até porque assim, lidar com internet, voltando no início da conversa, como você falou, tipo, às vezes você fica meio cansado das críticas, das coisas assim. Então eu, com 4 anos de criação de conteúdo, já tô mudando algumas coisas. Imagina, né, sei lá, daqui 10, 15 anos, nossa, né? Cara, ainda mais vai ser uma idade que você vai estar mais impaciente pra muita coisa também, né? Eu já tô ficando. Tem estranho que eu falo, não é possível, cara. E eu comecei também a viralizar por conta dessas coisas, que eu fui deixando a minha... A ironia. Assim. Tipo, a minha certa impaciência, só que não pra ofender. Eu falei, cara, eu vou pegar a minha impaciência e vou transformar algo com humor. Pra agrega, né, cara? Você aproveita aquilo, não deixa aquela questão, a raiva te consumir, isso aí. Não, e você tem um negócio que é engraçado, é um baixinho nervoso, né? E aí, ó, tá vendo? Então... E aí, tipo, eu acho que essas coisas foram ajudando, assim. Legal. Mas eu penso muito, pra você ver, a questão de, talvez, da ansiedade, né? Mas eu penso muito lá na frente. Não sei como é que vai ser, mas eu gostaria de, daqui 10, 15 anos, ter orgulho do que eu venho construindo, ver que eu cresci mais do que eu imaginava. Hoje eu já olho assim e falo, cara... Mais uma vez, falando para aquele moleque lá de antes, não imaginaria que isso ia acontecer, mas eu ainda entendo que eu tô no início do processo. Sim. Tem muita coisa para acontecer, né?
E dentre essas coisas, alguns negócios vão surgindo, a gente vai crescendo, porque eu tenho esse chamado também de empreender, enfim. Eu acho que naquilo que a gente se propõe fazer, a gente precisa fazer com excelência. Exato. E é importante isso, né? Porque você se olhando já para o futuro significa que você está se comparando consigo mesmo. Sim. E aí você meio que se blinda para muitas dessas questões que a gente estava comentando agora, né? Pô, vou me comparar com outro e, pô, não sei como que vai ser e tal. Mas é muito importante a gente ter essa visão de como que vai ser os próximos anos da nossa vida, porque acho que a coisa mais frustrante, e é um negócio que eu ouvi hoje, é você parar hoje, né? Pô, a gente tá beirando os 30 anos. Tá. Se a gente voltar 10 anos no passado, como que seria a nossa cabeça naquela época se a gente imaginasse a gente hoje? Seria um pensamento bom? Seria um pensamento ruim? Como que seria? Como seria o seu pensamento? Cara, eu tô tentando os negócios aqui. Tá. Ainda assim, eu tô no início de uma jornada que eu sempre picotei, sempre parei e fui para outros caminhos, mas agora eu quero seguir como uma linha reta. Boa. Então, assim, mudaria muita coisa, eu focaria nesse negócio desde o início, mas eu não me sentiria mal, de certa forma, porque eu sei que eu ainda tenho garra para fazer esse negócio funcionar. Sim, sim. Mais uma vez, a gente é muito novo ainda, a gente brinca que nós tá ficando velho, mas a gente é novo. Exato. A questão é, sei lá, eu com 19 anos, olha que engraçado, eu sempre soube que a internet seria pra mim. Era um lugar que eu tinha que estar. Sempre esteve, né, inclusive. Desde a escola você postava os negócios. Postar um videozinho, tá? Eu sempre soube que eu teria que estar, mas eu não imaginava que esse dia de fato ia chegar. Entende? O dia que, pô, esse dia eu tava conversando sobre isso. Falei, cara, eu lembro quando eu trabalhava como garçom, que eu atendi uma mesa, e nessa mesa eu escutei a conversa do cara falando assim, pô, eu nunca precisei trabalhar pra alguém. Sempre trabalhei por conta, assim, sabe? Graças a Deus. E eu falava, bicho, o que esse cara faz aqui? E a minha conversa com os clientes na época era sempre assim, pô, o que você faz aí? Eu era xereta mesmo. Eu falava, e assim, o que acontecia? O cara ia lá, às vezes tava sozinho conversando, eu, sabe, aquela conversa de garçom, não sei o quê. Sim. Você trabalha com o quê? Eu sou fazendeiro, eu não sei o quê. E aí o cara ia, o rapaz café barista que fala, se não me engano, ele falava assim, cara, você é o caboclo que mais vende café aqui na padaria. Todo mundo vende café, mas você... Mas por quê? Porque eu colocava o cafezinho assim pro cara, e o cara ia comprando, né? E, tipo, eu ia conversando. E eu queria saber o que ele fazia pra eu aprender com o cara. Aí ia prolongando tipo, aí chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, eu tô conseguindo viver, tipo, dos meus negócios. Eu tô conseguindo... Eu cheguei num degrau que há anos atrás, pra mim, eu não sabia como acessar. Entendi. Pô, como que esse cara faz isso? Hoje eu faço isso. Então, eu tô nesse olhar agora, no segundo degrau, e eu creio que muito em breve eu vou conseguir gerar mais empregos, eu vou conseguir ter mais proporção também. E... né, o futuro a Deus pertence. Exato. Tem coisas que eu gostaria muito de fazer, até voltar à comunicação mesmo, só que eu ainda sou pequeno para isso. E eu preciso reconhecer o lugar que eu tô, entender esse degrau que eu quero chegar e trabalhar para fazer isso acontecer. Lembrar do garçom que eu era. Mano, esse cara fez isso, como que ele faz? Pô, deixa eu correr atrás, deixa eu aprender com quem sabe. E aí a gente vai crescendo. E uma coisa muito, muito importante, até desculpa estender assim, mas uma coisa muito importante é que, por exemplo, na palavra está escrito que Jesus diz que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, né? O que eu acredito que é ser uma pessoa abundante é ser uma pessoa que é plena ao ponto de transbordar na vida dos outros, entende? Então, eu quero poder, tipo, crescer aqui, mas eu quero continuar derramando o conhecimento que eu tenho, porque eu não tenho esse lance de concorrência. Tipo, ou posso ter, mas sei lá, pelo menos não, eu faço de tudo para não
pra não... Não encara do lado negativo me palavra. dominar. Porque, de certa forma, eu acho até a concorrência algo bom também. Sim. Sabe? Sim. A Nike só é a Nike também porque tem a Adidas. Exato. O Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo porque tem o Messi também, sabe? Então, só que as marcas e as personalidades se respeitam muito. E eu fico enxergando isso aqui, cara, eu preciso compartilhar conhecimento, eu preciso transbordar na vida dos outros, porque isso daqui vai me fazer crescer ainda mais, sabe? Porque quanto mais eu ensino, mais eu tenho que aprender para poder ensinar mais. Então é isso que eu fico pensando assim no meu trabalho, nas minhas coisas. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal e eu tento fazer isso de uma forma leve, sabe? Sem loucura. É importante porque as pessoas, apesar das pessoas aprenderem na base da porrada, né? É onde a gente mais aprende, inclusive. Exato. Quem consegue escutar e entender o que você passa, já corta um caminho, cara, absurdo. Cara, eu espero. Se tiver alguém que aprende alguma coisa, ótimo. Mas espero. É importante esse trabalho de, aprendi um negócio. Deixa eu mastigar isso daqui e passar pra galera. Porque, às vezes é uma palavra que uma pessoa tá precisando escutar pra dar um estalo nela e ela mudar a vida dela, né? Cara, como eu falei, né? Eu não sei se seria capaz de mudar. Mas é só um degrauzinho, cara. Eu só penso assim, se eu for criar esse conteúdo, eu gostaria que esse conteúdo fosse um degrau pra essa pessoa. Só pra ela conseguir levantar, sabe? E dar aí mais um outro degrau, e essa pessoa vai trilhando o caminho dela. Muitas vezes eu acho que uma das piores coisas da gente se comparar é o seguinte, sei lá, vou me comparar com um influenciador, com o Cazé. Mas o Cazé, ele trilhou o caminho dele. Eu tô tendo que trilhar o meu. Aí eu tô aqui me comparando com ele, eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele. E aí eu tô esquecendo da minha história, cara. Exato. Sabe? Exato. E isso aconteceu muito comigo no início. Deixa eu te explicar. Há alguns anos atrás, eu testei um produto, uns bonés. Tá. Né? Aí fiz um empréstimo, tudo, pra mandar produzir esses bonés. Por quê? Porque eu sabia de influenciadores, principalmente um influenciador específico, que lá no início ele tinha feito isso. Ele mandou produzir boné e o boné do cara vendeu. Só que assim, depois, hoje, com maturidade, eu consigo enxergar primeiro. Ele foi uma referência naquele nicho lá desde o início. Tipo, ninguém fazia o que ele fazia. Então, obviamente, as pessoas ele iria ter um alcance, né? E hoje eu enxergo que passaram-se os anos. Boné, pra gente que é homem, isso daqui é um acessório que a gente usa muito, geralmente. E eu fui entendendo que, poxa, não deu certo ali, ficou um estoque parado. Aí esses tempo atrás, um mês atrás, eu lembrei desse estoque. Falei, cara, deixa eu testar. Eu tive um sonho assim, vou testar. Cara, vendeu tudo. Então, assim, não é no nosso tempo. E imagina se eu fosse me basear na história simplesmente das pessoas que eu tava me comparando. Exato. Entende? Eu tenho que entender que, tipo, eu tenho que trilhar a minha história. Entende? Então eu precisei deixar esses bonés estocados pra no momento certo isso daí vender. E ficou parado quanto tempo? Irmão, acho que uns 2 anos, 3 anos. É coisa. Em quantos bonés? Uns 60, né? Cara, que você não, assim, agora que ficou estocado, menos. Acho que foi uns 20, alguma coisa assim, né? Só que, mais uma vez, eu, tipo assim, com o alcance que eu tenho hoje, eu vejo aquelas caixas empilhadas assim, coisa que eu sonhava ali atrás, tipo, e pra mim é novo, a gente tem que curtir o processo também. Por quê? Porque eu tô acostumado a trabalhar com infoproduto. E assim, no infoproduto, eu acho maravilhoso porque você não precisa ter estoque. Exato. Né? Basicamente, você vende um link e o acesso para a pessoa. Quando eu vi aquelas caixas assim para serem enviadas, né, despachadas, eu falei, caramba, velho. Tipo, é outra realização, né? Não, você olha assim e você fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. E é esse exercício que eu procuro fazer, não esquecer, tipo, do começo, de como foi todo esse processo, porque, cara, dá trabalho que as pessoas nem imaginam, né? E, por exemplo, lá atrás, há 4 anos atrás, eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém para me dar um conselho.
Sim. Eu não tinha ninguém que eu tocava assim, ó, você trabalha com isso daqui pra... Eu só via na internet. Não conhece as pessoas que você conhece hoje, né? Exato. E pra mim foi tipo, era meio que dar tiro no escuro. Então hoje, por exemplo, vejo que você tá começando e eu vi que você tem potencial, eu falei, não, vamos lá, vamos gravar junto. Porque eu acho que eu gostaria de ter alguém assim lá no início, sabe? É uma mega força, cara. Não é só força não, mas é de verdade, assim, só pra dar um norte, assim, falar, cara, existe um caminho isso daqui. Então, eu lembro quando meu primeiro infoproduto vendeu, falei, cara, isso dá pra fazer dinheiro com isso daqui mesmo? A galera realmente compra, né? Golpe. Eu falei, não, isso daqui compra. Aí o pessoal... Aí o negócio começou a ir. Aí no final do ano passado a gente fez uma ação através de uma parte do valor dos infoprodutos de ajudar famílias carentes, né? Então, pô, que legal, cara. Então acho que é isso, velho. Aonde você passa, você tem que derramar um pouquinho daquilo que Deus tem te abençoado. E eu não tô falando somente de dinheiro, não. Tô falando de conhecimento, tô falando de energia. Às vezes é um sorriso que você tá precisando, é um abraço, alguma coisa assim, sabe? É você mostrar a humanidade, né? Exato, mostrar para a humanidade que ainda existe humanidade. Exato, e a melhor forma da gente fazer é através disso daqui. É verdade. Porque, não diga a melhor, mas uma das melhores. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com gente muito surreal. Personagem. Tipo, como se fosse um personagem. Então, quando você mostra que você é de verdade, velho... você quebra muito paradigma. Exato, e isso gera aproximação. E uma das coisas que faz com que as pessoas... aquilo que você consegue gerar autoridade para as pessoas, para elas comprarem algo seu e tudo mais, é a aproximação. Sim. Os bonés venderam não porque eu falei, a gente tem boné aqui. Eu contei uma história real. Né? Eu não inventei uma história. Eu falei, gente, eu mandei produzir isso aqui, não sei o que, vendeu. Eu acompanho os stories e foi realmente a história que você tá comentando aqui, inclusive. Exato, cara. O devocional que eu desenvolvi, mesma coisa. Os infoprodutos, sempre foi, cara... Fala assim, não inventa de história não tenta ser quem você não é, sabe? A não ser que seu personagem seja muito bom, que nem aquela Cela, eu gosto daquela menina lá. Ela tem um personagem muito bom, assim, mas ela deixa claro que é um personagem, né? Sim, sim. E isso é diferente. Agora... se você tentar ser uma outra pessoa e mascarar quem você realmente é enquanto você tá gravando, não é legal. Só que assim, também... A imagem que vocês têm, por exemplo, de mim, eu arrisco dizer que não é o que de fato eu sou. Entende? É diferente. As pessoas pensam, nossa, deve ser maravilhoso, tá? Junto com o fazendeiro, fala, passa uma semana comigo que você não vai querer olhar na minha cara. Você vai falar, não, Deus o livre. Mas eu acho que é isso. A internet, a gente precisa ter sabedoria para lidar com ela, né? Exato. Porque... Cara, é muita gente, é o tempo inteiro, é gente achando que a internet é terra sem lei, mas ao mesmo tempo também a internet ela pode transformar a realidade, de quem está assistindo, a sua, a minha, e a gente só precisa lidar com isso com uma forma um pouquinho mais ponderada, mais equilibrada, né? Com um pouco mais de sabedoria. Exato. Penso que é isso. E é interessante também falar que cabe a cada um de nós, né? Nós dois, todo mundo que está vendo... E todo mundo do planeta, inclusive, a filtrar as coisas que vêm pela internet, que vêm pela televisão, pela rua, porque nem tudo é verdade, nem tudo é como aparenta ser, né? Então, analisa tudo friamente mesmo, entende. Às vezes tem alguma coisa que muita gente está ganhando dinheiro ou parece ser um caminho legal, mas não é para você, não vai funcionar com você, né? Exato. Então... semana passada mesmo a gente tava conversando isso, né? Você comentou de dropshipping, uma coisa assim, né? Foi. Falei, cara, isso aí não era para mim, tipo, nunca foi... tem coisas até na criação de conteúdo que não são pra mim, tipo, tem coisa que eu nem arrisco fazer. E é bom que você sabe disso, né? Tem coisa que eu vou testar fazer, vou ver que não é e, tipo, e vou mudar a rota, sabe? Mas é aquela coisa de testar, ver dar certo, e também tem coisa que a gente de cara, assim, sabe, né? Eu não sou esse cara de, sei lá, ficar, sei lá, postando um tipo de conteúdo que eu sei que gera engajamento pra caramba, ostentação. Não gosto. Uma, porque não tem que ficar ostentando, não tem, tipo, luxo.
E outra que não é um trem que eu gosto, sabe? Tipo, sei lá, isso daí são coisas que não me faz bem. Eu sei que tem gente que gosta, eu sei que tem gente que gostaria de ver, mas... E não, vamos lá. Tem um formato de conteúdo que eu assisto vira e mexe aqui na TV, que é de um gringo lá, velho. O cara, tipo, fazendo test drive em carrão, assim, sabe? Eu acho sensacional o conteúdo dele, porque apesar de ser um carro top e tal, uma Lamborghini, enfim, ele não tá fazendo aquilo ostentando, dá pra ver. Ele tá fazendo aquilo testando o carro, mostrando detalhes. E ele, inteligente, pega uns takes legais. Lógico. Diferente do cara que assim, ó, esse daqui é o carrão, não sei o que, põe umas mulherzadas dentro e joga dinheiro pra riba. Ah, isso daí eu não, isso daí não é pra mim não, negócio não, cara. Cara, é que assim, talvez mais pra frente eu mude isso que eu vou falar agora, porque eu não sei se é verdade, porque eu não estou lá. Mas eu vejo muita coisa na internet, principalmente da galera mais nova, que tá começando a ganhar dinheiro de verdade, ficar milionário e tal. A galera fala, mano, eu preciso ter carro X, eu preciso ter uma Lamborghini, eu preciso ter uma Ferrari, eu preciso ter um relógio de R$1 milhão, porque isso irá me abrir portas com pessoas que vão me gerar. Mas eu não, cara, hoje eu não concordo com isso, porque se for pra pessoa se conectar contigo, isso vai acontecer, mesmo que seja você procurando ou ela te procurando, é pra aquilo acontecer. Eu acho que se for pra se conectar com alguém, se conecte pela capacidade que você tem. Isso eu digo por networking, né? De gerar valor pro próximo. Que essa porta se abra para você pela sua capacidade, não pelo que você tem de bem material, alguma coisa do tipo. Exemplo, eu só vou fazer negócio com você, só vou gravar um vídeo com você se você chegar aqui com o seu carrão. Nem cara, mano. Cara, tipo, eu não gosto dessas coisas, assim, e eu discordo totalmente. Se eu precisar disso pra crescer na vida, eu prefiro continuar pobre. É aquilo, né? Me passa essa impressão, pelo menos, que a pessoa tem tão pouco a oferecer pra agregar mesmo pras pessoas, que ela precisa mostrar o que ela tem. E outra, muita gente que tá aí na internet fingindo que tá rico. Fingindo que tem tal coisa, tem tal carro, tem tal mansão. Pelo amor de Deus, cara, não caiam nessa. Não caiam nessa. Assim, eu conheço, já vi algumas realidades assim, são bem diferentes do que as pessoas pensam, né? O meu apelido é fazendeiro. Eu não tenho fazenda ainda, sabe? Mas você deixa isso bem claro. Exato. Procuro fazer isso, né? Assim, ontem ou antes de ontem, alguém entrou em contato assim, desses trem de consórcio, né? E falando, qual é o plano de expansão para sua fazenda? Coisa que eu falei assim, nossa, cara. Meu plano primeiro é saber qual que eu vou invadir. Deus o livre, né? Tá amarrado. Mas você liberar 1 metro quadrado de terra. Eu penso no plano de expansão, cara. Mas eu penso muito isso, sabe? As pessoas... A gente vive num mundo muito ilusório. A internet é muito ilusória, assim, também. Sim. Então... eu só procuro trazer um pouquinho mais de realidade. Talvez, se eu trouxesse um pouco mais de ficção, meus conteúdos iriam viralizar ainda mais. Mas eu não me sinto bem. Assim, não significa que eu não gosto de coisa boa, não. Pelo contrário, eu gosto de restaurante bom. Quando tiver oportunidade de ter carro bom, terei. Só que não é isso que me domina. Entende? Não é isso que, tipo... vai me definir. O meu valor não tá nem no meu sucesso, nem no meu fracasso. Entende? Não é isso que determina quem eu sou. Agora, se for para alguma porta se abrir para mim, eu quero que se abra pela minha capacidade, por aquilo que eu posso agregar, não por aquilo que eu tenho, porque a partir do momento que eu deixar de ter, aquela porta se fecha. Exato. E eu não me sinto bem com essa questão, sabe? Exato. Não me sinto bem com isso. Isso é uma inteligência, né, cara? É uma inteligência que é importante ter. E é importante, pelo menos, você ter noção disso, né? O que eu quero seguir? Eu quero ser a pessoa que ostenta para conseguir acesso, ou eu quero conquistar os meus acessos, né, de acordo com as minhas conquistas? E eu falo assim, cara, conquiste tudo que você tem vontade, assim, pô. Você quer ter os carrão? Tem os carrão. Você quer ter as casas, o avião? Corra atrás do seu objetivo, tá tudo certo. Mas conquiste porque você quer.
Não só pra não mostrar, para né? agradar os outros. Exatamente. Na internet tá muito em alta isso daí, você comprar trem para ser validado por gente que nem gosta de você. Exato. Entende? Exato. Eu vou comprar tal relógio para ter acesso a tal mesa. Pelo amor de Deus, velho. Às vezes naquela mesa todo mundo te odeia. Exato, E aí exato. você não entra de jeito nenhum. Exatamente. A não ser que você seja colecionador, por exemplo. Você coleciona Rolex, aí faz sentido. É diferente. Faz sentido você ter acesso àquelas pessoas que estão ali por conta do Rolex, porque é um encontro uma mesa de colecionadores. Tirando isso, cara, eu vou ter acesso a tal mesa porque eu tenho o carro, a casa, a empresa. Eu não me sinto bem. E as minhas maiores referências de empreendedorismo também têm esse olhar, né? Esses dias até eu fiz um react com esse assunto semelhante do velho da van. É um cara muito simples, né, nesse cara, sentido. Com certeza ele tem os luxos dele, velho. O cara é bilionário, mano. Então, só que assim, aquilo não ele mostra ser maior do que aquilo. Isso, aquilo não domina ele, né? Não é o dinheiro que domina ele. É ele que domina o dinheiro, é diferente. Exato, cara, é isso o lance, né? As pessoas, eu como cristão, eu percebo que muitos cristãos têm preconceito com dinheiro, têm tabu com o dinheiro. Uhum. E eu acho que é um grande erro, porque o dinheiro na mão de quem tem sabedoria é uma bênção, velho. Mas é muito difícil alguém sábio com dinheiro na mão. Então, exatamente. Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas que não têm sabedoria estão tendo justamente acesso a esse dinheiro, né? A Bíblia fala sobre isso também, a prosperidade dos maus. Mas, cara, eu acho que assim, eu prefiro demorar e chegar do que querer pra ontem e não ter paz, velho. Nossa, a paz da gente, depois que eu passei desse lance de depressão, de tudo, eu entendi que a paz da gente vale ouro, mano. Exato. Entende? Exato. É bem isso, assim. E esse já li até um comentário, né? Às vezes é melhor você morar numa casa simples, num lugar bom, do que você morar na melhor casa, num lugar onde você não tem paz, onde tem briga, onde tem, sabe, falta de respeito. Então é isso, cara. A nossa paz. Quando você tá em paz, você tem liberdade criativa, você consegue produzir mais. Pelo menos eu sou assim. Não sei se as outras pessoas são, mas eu... Não, eu tô contigo. Eu sou assim também, cara. Se eu tivesse tido acesso a dinheiro muito cedo, eu acho que eu seria diferente. Ai, cara, eu não tava vivo não, hein? Cara, graças a Deus a gente... Não tá... A gente teve esse, entre aspas, atraso, cara. Com pouco eu já fiz uma miséria. Imagina. Com muito, assim, Deus o livre, cara. Eu não tava aqui, não. Depois eu quero saber dessas histórias, cara. Não, deixa cara, pra fora das câmeras. Não, mas, tipo, eu não aprontei por muito tempo. Mas teve um período que, meu Deus, minha vida era cachaçada. Foi uma das coisas que me levou pra depressão. Entendi. Cachaçada, assim, e mulherzada também. Não que eu era o pegador, mas eu vamos dizer assim, eu usei dinheiro pra... Ostentar com mulheres? Não pra ostentar. Eu nunca fui pra cabaré, esses lugares, nunca fui. Tá. Mas assim, tipo, eu tocava na noite, então tinha muito acesso a mulherzada, então ao invés de pegar aquele dinheiro e, sei lá, investir e comprar um trem por 10 e vender por 30, para trabalhar, fazer negócio como eu faço hoje, eu pegava para gastar, vamos aí sair com a mulher, vamos não sei o que, sabe? Entendi. Hoje eu tenho mais cautela com isso. Eu sou solteiro, lógico, às vezes acontece de conhecer alguém, mas, bicho, eu penso agora, já há um tempo, né, no que eu quero construir. Lógico que a gente tem que permitir viver um pouco também. Sim. Eu acho que foi algo que eu errei nesses 4 anos, eu deixei de viver algumas coisas também. E isso como que eu posso dizer? Tipo, me ajudou num lado, mas me isolou de muita coisa. Tá. Então, assim, eu acho que eu poderia não ter me isolado tanto, né? Tem gente que... Bom, quanto tempo que a gente não se vê, sabe? Exatamente. Então, cara. tipo... só que nesse período, assim, da depressão foram, sei lá, 3, 4 meses que o dinheiro que entrava, assim, eu ia gastar com farra, barzinho, essas coisas assim, sabe? Aí sempre chegava uma mulher, não,
vamos, sei lá, gastar com ela aqui também, vamos pagar isso, pagar aquilo. Hoje eu não me sinto bem com isso daí. É uma forma ingênua que às vezes a gente, quando tá no fundo do poço, acha que é isso que vai levantar a gente, né? Agora eu enxergo a bondade de Deus comigo, assim, porque graças a Deus nunca fui pra cabaré esses lugares também, sabe? Isso daí eu acho que teria me empurrado ainda mais pra depressão. É um buraco mais fundo, né, cara? Exato, cara. Porque, poxa, eu já vi tanta gente se perdendo nessas coisas assim. Droga também nunca usei, não. Agora meu problema era cachaçaiada e barzinho eu tocava, e sempre chegava alguma mulher, não sei o que e tal. Ah, quero conhecer. E eu não era de pegar tanto. Mas um pouquinho do dinheiro que eu tinha... Já gastava. Aí é aquela coisa do espírito devorador, né? Que Deus o livre, cara. Eu não... Tá vendo? É daí que você aprendeu a mexer com gado. Você era um... Pô. Não, né? Pior. Nossa senhora, cara. Se contar as histórias já Meu Deus. foi gaia já demais também. Mas a gente deixa pra próxima. Deus o livre, guarde. Cara, mas eu acho que tudo é aprendizado. A gente precisa passar pelas situações pra gente até reconhecer da onde Deus tirou a gente e superar os obstáculos, né? Não significa que hoje eu sou o cara mais sábio do mundo, não. Não significa que eu sou aquilo que as pessoas, né, tipo, pensam, imaginam, porque eu volto a repetir. A internet é muito ilusória, né? As pessoas pensam que eu tenho 2 metros de altura, 500 mil cabeças de gado, então, né, não chega a esse ponto não, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de pé no chão e ver o que a gente quer deixar pro mundo também, né? Muitas vezes as pessoas não enxergam isso na internet. Tem tanta gente há anos criando tanto conteúdo massa, gratuito para as pessoas, e as pessoas preferem julgar quem tá fazendo isso. Exato. Né? Então, são escolhas, cara. Condecoram outras pessoas, né? Faz sentido. Bem, Wesley, como eu acredito que a bateria e a memória do celular já tá acabando, a gente vai continuar conversando aqui mais um pouco, mas o papo com vocês vai ficar por aqui, pessoal. Agradeço muito ao Wesley por ter me recebido. Tamo junto, meu pela irmão. atenção, por ter me respondido finalmente. O povo vai pensar esse cabo que é mentira, entendeu? Cara, mas é muito bom ver que você tá nessa atuada e que eu tenho certeza que você vai crescer bastante, né? Muito obrigado. Porque você vem de uma família boa. Você falou de uma situação minha e se você me permitir, se você não permitir, você pode cortar depois. Mas uma das coisas que marcou a minha vida, assim, foi uma vez que eu fui pra igreja e você tava lá com a sua família por uma situação que aconteceu com o seu irmão, né? Com a partida do seu irmão. E você me recebeu com um sorriso, cara. E isso eu nunca me esqueci. Porque foi mais ou menos naquele período que eu tava com depressão. Eu falei, cara, ele perdeu o irmão e ele tá aqui sorrindo, velho. Ele tá sendo forte, assim, diante dessa situação. E só Deus sabe o que você e sua família passou, né? Mas aquilo dali, eu falei, eu consegui enxergar Deus em você, sabe? E eu falei, poxa, eu muitas vezes estou reclamando das minhas coisas e alguém está passando por uma situação mais delicada que a minha e tá aqui com força para me dar um sorriso e me dar um abraço. Foi a última vez que eu tinha te visto. Foi. Aí passou o tempo, a gente se encontrou na semana passada e eu acho que fica bom das pessoas saberem o coração bom que você tem também, né, cara? Pô, cara, isso daí mexeu comigo de verdade. Não, tamo junto, cara, para com isso. Mas eu acho que às vezes a gente não consegue enxergar a preciosidade que a gente tem, sabe? E você sempre teve um coração muito bom, cara, e eu tenho certeza que mais pessoas vão conhecer um pouquinho mais desse seu coração a partir de agora. Obrigado, Fechou? cara. Tamo junto, Obrigado, meu tamo brother. junto. Conta comigo e vou armar um churrascão aqui pra você vir aqui, aí você faz mais um conteúdo aí pra Eles vão ficar só com inveja. Né? É isso, Wesley, muito obrigado. Tamo pessoal, junto, muito obrigado. Deixa o like aí, se inscreve no canal também, se estiver gravando, eu espero que esteja. Vai tá, tomara. Mas é isso, se inscreve aí, pessoal, deixa o seu like e acompanha meu menino aqui que ele vai crescer bastante também. Tamo junto. Dupla sertaneja.